Ele perde o emprego por causa da pandemia e enfrenta tempos difíceis. Ele acredita que com fé receberá as bênçãos e a graça de Deus, que Deus o ajudará em tempos difíceis. Mas suas orações não são respondidas. Enfrentando todos os tipos de apuros, como ele muda suas opiniões equivocadas sobre a fé e vê as bênçãos de Deus? O que ele ganha com essas experiências? Desde pequeno, fui influenciado pela sociedade. Acompanhava os outros em tudo que eu fazia. À minha volta, todos eram cristãos e eu também. Mas quando ansiei por aprender e buscar informações sobre Deus, ponderei algumas perguntas. Por que cremos em Deus? Como podemos conhecê-lo? Neste mundo sombrio e maligno, onde está a verdade? Por que enfrentamos adversidades na vida? Era um mistério atrás do outro, e eu não tinha respostas. Quando aceitei o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, encontrei as respostas nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Aprendi que na fé alcançamos conhecimento de Deus, submissão e amor a Deus, experimentando as palavras e a obra dele. Aprendi que nos últimos dias, Deus usa julgamento, castigo, provações e refinamento para aperfeiçoar as pessoas e purificar sua corrupção. Então, orei para que provações me sobreviessem. Até quis ter nascido na China, para passar pela opressão e perseguição do regime satânico, assim como os irmãos chineses, e dar testemunho e ser transformado em vencedor por Deus pela diversidade. É uma ótima ambição. É sim. É sim. Depois desse despertar, não demorou e algo aconteceu comigo. Por causa da pandemia, a empresa onde eu trabalhava faliu e fiquei desempregado. Procurei trabalho em muitas outras empresas, mas nunca era chamado para uma entrevista. O tempo passava e as coisas pioravam. Eu não tinha renda nem dinheiro para comida. Não sabia o que fazer. Antes disso, eu participava de reuniões virtuais, li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Cumpria meu dever após sair do trabalho. Eram coisas importantes para mim. Era um jeito ótimo de praticar a fé. Mas então, no meio desse suplício, eu pensava que já que eu acreditava no Deus verdadeiro, Ele me ajudaria. Também orei a Deus pedindo que Ele me desse um emprego. Achava que, já que eu era crente, Deus me daria tudo o que eu pedisse. Mas não foi o que Deus fez. O que achou disso? Sim. Senti um pouco de fraqueza e confusão. Eu lia as palavras de Deus e orava todos os dias. Por que Deus não estava me ajudando? Quando isso surgiu dentro de mim, pensei em Jó. Quando perdeu todos os bens, ele permaneceu firme no testemunho. Jó acreditava que tudo, bom e mal, era o que Deus tinha arranjado e nunca se queixou. Ele agradeceu a Deus por lhe dar bênçãos materiais. E quando Deus as retirou, ele ainda assim louvou o nome de Deus Jeová. Correto. Sim. Refletindo sobre a fé e as orações de Jó, percebi como a minha fé era irrisória, não se comparava à dele. Eu devia seguir o exemplo de Jó e me submeter ao governo e aos arranjos de Deus como ele. Mas quando pensava na possibilidade de não ter o que comer, eu não sabia o que fazer. Eu tinha recém aceitado Deus Todo-Poderoso e não entendia muito da palavra de Deus. Gastei toda a internet do meu plano e não pude participar das reuniões online. Eu só podia apelar a Deus. Deus, se vou morrer de fome ou não, está em tuas mãos. Mesmo que morra, vou me submeter ao teu governo e arranjos. Orar assim me deu um senso de paz. E logo depois da oração, algo aconteceu do nada.
Meu tio me ofereceu trabalho na empresa de construção dele. Graças a Deus, isso foi Deus abrindo uma senda. Foi. Mesmo sendo um trabalho cansativo, depois de uma semana, eu ganhei dinheiro para me sustentar por um tempo. Eu agradeci a Deus. Graças a Deus. Nessa situação, comecei a pensar. Por que Deus não fez isso quando pedi ajuda para encontrar um emprego, mas me ajudou quando orei disposto a me submeter? Então, li algumas das palavras de Deus que me deram algum entendimento. Deus Todo-Poderoso diz: quantos creem em mim apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim apenas para que eu possa usar meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim maior riqueza material? Quantos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo por vir? Quantos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e recuperei as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em raiva. Quando o homem me pediu para curá-lo, eu não lhe dei atenção e senti repulsa por ele. O homem apartou-se de mim para buscar, ao contrário, a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram sem deixar vestígios. Assim eu digo que o homem tem fé em mim, porque eu concedo graça demais, e há muitíssimo mais a ganhar. O relacionamento do homem com Deus é meramente de um interesse próprio nu e cru. É um relacionamento entre um receptor e um doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado trabalha apenas para receber as recompensas concedidas pelo empregador. Não há afeto em tal relacionamento, apenas transação. Não há amar nem ser amado, apenas caridade e misericórdia. Não há entendimento, apenas indignação suprimida e engano. Não há intimidade, apenas um abismo intransponível. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, quem pode reverter esse curso? E quantas pessoas são capazes de entender verdadeiramente o quanto esse relacionamento se tornou terrível? Acredito que, quando as pessoas se imergem na alegria de ser abençoadas, ninguém pode imaginar como é embaraçoso e desagradável um relacionamento assim com Deus. Amém. 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 As palavras de Deus revelam nossos estados corruptos e a motivação por bênçãos. Revelam sim. Muitas pessoas só buscam o conforto de Deus em sua fé. Não querem sofrer nenhum infortúnio e esperam que Deus lhes dê tudo o que querem. Mas nunca se perguntam se estão satisfazendo a Deus. Para elas, submeter-se a Deus e cumprir suas exigências não é importante. O mais importante é que Deus lhes dê o que elas querem. Na minha fé no Senhor, os pastores e presbíteros pregavam que deveríamos orar pelas bênçãos de Deus. Mas esse tipo de busca manchava nossa relação com Deus. Sim. Verdade. É como revelam as palavras de Deus. O relacionamento do homem com Deus é apenas um interesse egoísta óbvio. É uma relação entre um receptor e um doador de bênçãos. Simplificando, é como um empregado e empregador. O empregado trabalha pelas recompensas concedidas pelo empregador. Não há afeto em tal relacionamento, apenas transação. Sim. As palavras de Deus são a verdade, então eu refleti sobre mim mesmo. Vi que a minha fé também servia só para ganhar bênçãos. Essa intenção estava escondida no meu coração.
Já que Deus tinha retornado para a terra, ele certamente abençoaria todos que o aceitam. Por aceitar a obra de Deus dos últimos dias, achei que as bênçãos chegariam logo, que a minha vida ia melhorar. No entanto, não foi o que aconteceu. Encontrei adversidade, minha vida ficou difícil, então fiquei fraco e negativo. Eu não tinha renda nem comida. Não tinha internet para participar das reuniões. Como continuaria praticando a fé? Estava decepcionado e achava que Deus não se importava comigo. Eu tinha procurado emprego e pedido a ajuda de Deus. Mas Deus não respondia e Ele não me deu o que pedi. Desenvolvi dúvidas sobre Deus. Ele é o Deus verdadeiro? É como Deus diz: quando lancei minha fúria sobre o homem e tomei a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem duvidou. Sim. A revelação das palavras de Deus me deixou com vergonha do que eu tinha revelado. As palavras de Deus também me mostraram que ter fé por bênção era a perspectiva errada. Porque eu via Deus como aquele que concede bênçãos e a mim mesmo como quem recebe bênçãos. Quando Deus não me deu o emprego como eu queria, eu o culpei e achei que ele não se importava. Vi como era absurda, ignorante e tola minha visão da fé. Sim. Lembrei-me que ia às reuniões quando criança e que tudo que eu ouvia era: Deus lhe dará bênçãos. Se acreditar, Deus vai abençoar. Ore e peça a Deus e Ele responderá. Isso que eu ouvia do mundo religioso, dos meus pais e dos outros, impactaram-me. E me levaram a achar que eu só devia crer para ganhar bênçãos e me livrar do sofrimento. Antes eu não achava que ter desejo de bênçãos na fé era errado. E eu não via o caráter satânico disso. Eu não tinha entendimento disso até ler as palavras de Deus que expõem a corrupção. Sem a revelação e o julgamento de Deus, não conheceríamos a nós mesmos. Verdade. Se só buscarmos bênçãos e graça na nossa fé, jamais ganharemos a verdade e nossa corrupção não mudará. Certo. Verdade. Perguntei a mim mesmo: se a fé realmente só serve para ganhar bênçãos materiais, os que têm dinheiro e bens são os que Deus aprova? Se assim for, por que o Senhor Jesus disse em João 6:27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará? Pois neste Deus o Pai imprimiu seu selo. Ele também disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os consomem, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amém. Então eu percebi que sempre pedir bênçãos materiais a Deus é um desejo humano, é corrupção, e Deus detesta isso. Sim. Isso porque Satanás engana o homem e o impede de conhecer a Deus e de saber que Deus rege nosso destino. Então não nos submetemos ao Criador. Quando tudo corre bem, damos graças a Deus e o louvamos. Mas, quando enfrentamos adversidade na vida e Deus não cumpre as nossas exigências, entendemos mal a Deus e o culpamos. Isso é resistir a Ele. Sim. Isso me lembrou de Abraão. Ele se submetia a tudo que Deus mandava. Bom ou ruim, ele não tinha uma escolha. Quando Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho, Abraão estava disposto a fazer o que Deus exigia. Foi muito doloroso para ele, mas ele não perguntou a Deus: por que exiges isso de mim? Como podes me tratar assim? Abraão acreditava que não importava o que Deus pedisse, ele devia obedecer. Ele sabia que Deus é o Criador e ele mesmo era um ser criado. Portanto, ele devia se submeter incondicionalmente e aceitar qualquer exigência dele. A fé de Abraão ganhou a aprovação de Deus. Mas hoje, as pessoas não são como Abraão. Estamos pensando em bênçãos materiais
e ignoramos a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos exortou: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não devemos buscar bênçãos materiais. Devemos buscar a vontade de Deus, buscar a verdade e cumprir bem o dever. É isso que importa. Exatamente. Sim. Deus é o Criador. Ele conhece nossos pensamentos e sabe também o que precisamos. Correto. Mas, com a corrupção de Satanás, a cobiça e as bênçãos materiais tomaram controle da mente humana. Então, nossa fé não obedece nem satisfaz a Deus, mas só pelas bênçãos e satisfação dos desejos. É como revelam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Todos os humanos corruptos vivem para si mesmos. É cada um por si. Isso resume a natureza humana. A fé das pessoas serve a si mesma. Quando elas se despendem para Deus, fazem isso por bênçãos. E quando são fiéis a Ele, é pelas recompensas. Tudo é feito por bênçãos, recompensas e a entrada no reino dos céus. Na sociedade, elas trabalham pelo seu bem. E na casa de Deus cumprem um dever para serem abençoadas. Para ganhar bênçãos, abandonam tudo e sofrem demasiadamente. Não há melhor evidência da natureza satânica do homem. Amém. Amém. As palavras expuseram a verdade exata sobre mim. Eu vi minha arrogância e egoísmo e aprendi que, quando eu encontro algo de que não gosto, eu devo orar e me submeter a Deus, e que não é só correr atrás de bênçãos. Sim. Certo. Mas não demorou e deparei com o mesmo problema. Já que só trabalhei uma semana na empresa do meu tio e saí em seguida, fiquei em casa concentrado no meu dever e o dinheiro acabou rapidinho. Não sabia como eu ia comer e nem como procurar emprego, pois eu não tinha formação nem qualificação profissional. Eu não tinha mais dinheiro para ter acesso à internet. Precisava disso para estar nas reuniões e cumprir meu dever. Isso me deixou fraco de novo e perdi toda a esperança. Nesse momento, minha mãe me contou que por causa da pandemia eles não tinham como se sustentar e esperavam que eu lhes pudesse ajudar. Saber que a minha mãe enfrentava os mesmos apuros foi doloroso e me enfraqueceu. Eu não sabia o que fazer. Era como se a minha vida fosse muito difícil e eu sofresse mais que os outros. Eu não tinha um entendimento claro da vontade de Deus. Achava que, já que sempre cumpria meu dever, Deus devia cuidar de mim. Então, por que a minha situação só piorava? Quando não entendemos a vontade de Deus, devemos nos voltar para Ele em oração e buscar. Certo. Nessa época, eu li muito as palavras de Deus e ouvi muitos hinos de louvor. Algumas passagens me ajudaram a entender a vontade dele. Deus Todo-Poderoso diz: em sua crença em Deus, o que as pessoas buscam é obter bênçãos para o futuro. Esse é o objetivo delas em sua fé. Todas as pessoas têm essa intenção e essa esperança, mas a corrupção na natureza delas deve ser resolvida por meio de provações. Em quaisquer aspectos que você não esteja purificado, esses são os aspectos nos quais você deve ser refinado. Esse é o arranjo de Deus. Deus cria um ambiente para você, forçando-o a ser refinado ali, para que você possa conhecer a sua própria corrupção. No fim, você chega a um ponto no qual preferiria morrer e desistir de seus esquemas e desejos e se submeter à soberania e ao arranjo de Deus. Portanto, se não tem vários anos de refinamento, se não suportam certa quantidade de sofrimento, as pessoas não serão capazes de se livrar do cativeiro da corrupção da carne em seus pensamentos e em seu coração. Em quaisquer aspectos que você ainda esteja sujeito ao cativeiro de Satanás,
Em quaisquer aspectos que você ainda tenha desejos próprios e exigências próprias, esses são os aspectos nos quais você deve sofrer. Só por meio do sofrimento as lições podem ser aprendidas. Lições essas que significam ser capaz de ganhar a verdade e entender a vontade de Deus. De fato, muitas verdades são entendidas por meio de vivenciar provações dolorosas. Ninguém pode entender a vontade de Deus, reconhecer a onipotência e a sabedoria de Deus, nem apreciar o caráter justo de Deus quando está em um ambiente confortável e tranquilo ou quando as circunstâncias são favoráveis. Isso seria impossível. As pessoas sempre fazem dentro de si exigências extravagantes a Deus. Elas estão sempre pensando: deixamos nossas famílias e estamos cumprindo deveres. Portanto, Deus deveria nos abençoar. Fazemos o que Deus ordena. Portanto, Deus deveria nos recompensar. Tais coisas residem no coração de muitas pessoas quando creem em Deus. As pessoas são tão insensíveis. Elas não praticam a verdade, mas culpam Deus. Elas não fazem o que deveriam fazer. As pessoas deveriam escolher a senda de buscar a verdade, mas estão fartas da verdade e anseiam por prazeres carnais. Estão sempre buscando bênçãos e apreciar a graça, e sempre reclamando que as exigências de Deus para o homem são grandes demais. Elas insistem em tentar fazer com que Deus as trate graciosamente e lhes conceda mais graça e permita seu prazer carnal do corpo. Elas são aquelas que realmente acreditam em Deus? Ao dizer essas coisas, as pessoas não têm senso nem fé. Todas elas provêm da insatisfação do homem com Deus, porque suas exigências extravagantes não foram satisfeitas. Todas elas são coisas que jorram do coração do homem e representam totalmente a natureza do homem. Essas coisas estão dentro do homem, e se ele não as expulsar, elas podem fazer com que, a qualquer hora e em qualquer lugar, ele culpe Deus e o entenda errado. O homem também estará propenso a blasfemar contra Deus, e a qualquer hora e em qualquer lugar, ele pode se desviar do caminho verdadeiro. Essa é uma ocorrência natural. Amém. 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 Aprendi com as palavras de Deus, concentrando-me tanto no meu dever a ponto de não dar atenção à minha família. Eu achava que seria recompensado por me despender assim. Eu não queria recompensas extravagantes de Deus. Só um emprego para sobreviver. E, quando arrumasse um emprego, eu poderia cumprir melhor o meu dever. Achei que era um pedido sensato e nada demais. Mas, ao refletir sobre as palavras de Deus, eu vi que ter esses desejos extravagantes mostrava que eu não tinha me submetido a Deus. Estava exigindo que Deus fizesse algo por mim. Suas palavras também me mostraram que se a pessoa sempre faz exigências insensatas a Deus, ela tem dificuldade de praticar a verdade e está fadada a trair e abandonar a Deus, se não for atendida. Sim. Certo. Graças a Deus, entendi que com as dificuldades que eu enfrentava, por fora eu parecia sofrer muito, digno de pena. Mas estava sendo moldado pelo sofrimento. Achei que não aguentaria, mas Deus não estava me abandonando. Era para que eu visse meus motivos errados e as adulterações da minha fé, e os voltasse para a direção certa que Deus espera que sigamos. Sim, amém. Eu me perguntei se não queria um bom emprego para ganhar mais. Eu não queria mais internet e satisfazer minhas necessidades básicas. Eu não queria cumprir meu dever sem obstáculos, sem problemas. Sim, eu queria. Então, já que eu queria essas coisas, por que Deus não as arranjava para mim? Eu era tão infeliz, tão azarado. De forma alguma. Eu era muito sortudo. Isso era o amor de Deus. Sim. Exatamente.
Deus estabeleceu essa situação para mim, para que eu buscasse a verdade, aprendesse lições e purificasse a minha fé. Se eu praticasse minha fé só num ambiente bom e confortável, sem experimentar situações adversas, minha fé e meu amor por Deus teriam motivos, desejos e adulterações. E Ele não aprovaria. Deus quer que as pessoas sejam genuínas com Ele sob quaisquer circunstâncias, que sejam devotas e obedientes a Ele. É igual uma criança, que só ama o pai quando ele lhe dá uma vida material confortável. Caso contrário, ela odeia o pai e lhe diz: se você não me der tudo o que eu quero, eu não o respeitarei e você não será o meu pai. Que tipo de filho é esse? É um filho que carece de razão e consciência. Essa é uma analogia muito boa. Graças a Deus. Essa era a situação que eu enfrentava. Viver essas coisas era o que eu precisava para purificar as adulterações da minha fé. Eu li nas palavras de Deus: Deus Todo-Poderoso diz: o que é a crença real em Deus hoje é a aceitação da palavra de Deus como a realidade da sua vida. E o conhecimento de Deus a partir da sua palavra, a fim de alcançar um verdadeiro amor a Ele. Para ser mais claro, a crença em Deus é para que você possa obedecer a Deus, amar a Deus e cumprir o dever de uma criatura de Deus. Esse é o objetivo de acreditar em Deus. Você deve alcançar um conhecimento da beleza de Deus, de quão digno Deus é de reverência, de como em suas criaturas Deus realiza a obra da salvação e as torna perfeitas. Essas são as essências mínimas da sua crença em Deus. A crença em Deus é principalmente passar de uma vida da carne para uma vida de amor a Deus. De viver dentro da corrupção para viver dentro da vida das palavras de Deus. É sair do império de Satanás e viver sob o cuidado e proteção de Deus. É alcançar a obediência a Deus e não à carne. É permitir que Deus ganhe o seu coração e o torne perfeito. E se libertar do caráter satânico corrupto. Crer em Deus é, principalmente, para que o poder e a glória de Deus se manifestem em você, para que possa fazer a vontade de Deus e realizar o plano dele. E ser capaz de dar testemunho de Deus diante de Satanás. Não deveria prender-se ao desejo de ver maravilhas, nem ser para o bem de sua carne. Deveria ser a busca de conhecer a Deus, ser capaz de obedecer-lhe, como Pedro fez até a morte. Esses são os objetivos de se crer em Deus. Come-se e bebe-se a palavra de Deus para se conhecer a Deus e satisfazê-lo. Comer e beber a palavra de Deus lhe dá um maior conhecimento de Deus. Só então você pode obedecer-lhe. Você precisa de conhecimento de Deus para amá-lo. E esse deve ser o objetivo do homem em sua fé. Amém. Amém. Li essa passagem logo após ganhar minha fé em Deus Todo-Poderoso. Mas na hora não entendi verdadeiramente. Foi só após passar por esses tempos difíceis que eu obtive um pouco de entendimento da vontade de Deus. A fé verdadeira não é como eu imaginava. Que, contanto que eu me despenda por Deus, Ele deveria me vigiar, proteger e prover minhas necessidades. Esse tipo de visão de fé não é correto. Na nossa fé, devemos experimentar as palavras de Deus e satisfazê-lo. Não importa se Deus dá ou retira. Devemos nos submeter a Ele e dar de nós mesmos. Amém. Sim. Se na fé o que as pessoas buscam é conhecer Deus por meio de suas palavras e se submetem ao seu governo e arranjos, Deus aprova esse tipo de fé. Alguém que pode amar Deus e obedecer-lhe até a morte, como Pedro, é alguém que Deus aperfeiçoa. Sim. Deus me esclareceu para conhecer a perspectiva correta sobre a fé com essa situação. E isso me deu paz e calma. Eu fiz uma oração de submissão a Deus, pedindo força a Ele para resistir à adversidade. Graças a Deus. Sua comunhão disse o que devo buscar na minha fé. Que não devo buscar bênçãos, que devo tentar me submeter a Deus e cumprir o meu dever. Essa busca está alinhada com a vontade dele. Com certeza. Sim.
Para minha surpresa, no dia seguinte, meu tio me mandou algum dinheiro e eu pude comprar comida e dados móveis. Graças a Deus. Dei graças a Deus por me dar um caminho adiante. Graças a Deus. E também consegui um emprego parcial. Não era fácil, mas eu ganhava o suficiente para satisfazer minhas necessidades. Eu sabia que Deus tinha arranjado isso para mim. Experimentei que aceitar e submeter-se aos arranjos de Deus é uma lição fundamental que devemos aprender na vida real, que nos ajuda a conhecer o governo e os caminhos misteriosos de Deus por experiências. Essa é a atitude que devemos ter em relação a todos os problemas na vida. Isso me lembrou das palavras de Deus. Posso ler? Claro. Em face de problemas da vida real, como você deveria conhecer e entender a autoridade de Deus e sua soberania? Quando enfrenta esses problemas e não sabe entender, manejar e vivenciá-los, que atitude você deveria adotar para mostrar o seu desejo de se submeter à realidade de sua submissão ao governo e aos arranjos de Deus? Primeiro, você deve aprender a esperar. Depois, você deve aprender a buscar. Então, deve aprender a se submeter. Esperar significa esperar o tempo de Deus. Aguardar as pessoas, os eventos e as coisas que Ele arranjou para você, esperando que sua vontade paulatinamente se revele a você. Buscar significa observar e aprender as intenções sinceras de Deus para você, por meio de pessoas, eventos e coisas que Ele dispôs. Entender a verdade por meio deles, compreender o que os seres humanos devem realizar e os caminhos em que eles devem se manter. Compreender quais resultados Deus pretende alcançar nos humanos e quais realizações Ele pretende atingir neles. Submeter-se é aceitar as pessoas, os eventos e as coisas que Deus orquestrou. Aceitar sua soberania e, por meio disso, saber como o Criador dita o destino do homem. Como Ele provê ao homem a sua vida. Como Ele trabalha a verdade no homem. As coisas sujeitas aos arranjos e à soberania de Deus obedecem a leis naturais. E se você resolver deixar Deus arranjar e ditar tudo por você, você deve aprender a esperar, deve aprender a buscar, deve aprender a submeter-se. Essa é a atitude que quem quiser se submeter à autoridade de Deus deve tomar. A qualidade básica que devem possuir os que quiserem aceitar a soberania e os arranjos de Deus. Para manter essa atitude e ter essa qualidade, vocês devem trabalhar duro e só assim poderão entrar na verdadeira realidade. Amém. Amém. Eu já tinha lido essa passagem, mas foi diferente ler após passar por tempos difíceis. As palavras de Deus me mostraram que buscar a vontade de Deus, esperar e se submeter é a primeira abordagem que devemos ter quando enfrentamos um problema. Com certeza. Sim. Mas não é uma espera passiva. É oração, leitura das palavras de Deus, busca da vontade dele e reflexão sobre si mesmo. Assim, você descobre seu estado verdadeiro e entende em que você deve entrar. Com esse tipo de busca e experiência, podemos ver o governo de Deus e seus feitos reais. Amém. Graças a Deus. Buscar, esperar e obedecer diante de problemas é uma parte importante da nossa prática. É sim. No início, eu só queria aquele emprego por um mês. E só ganhar o suficiente para sobreviver, usando o resto do meu tempo para o meu dever. Mas meu celular quebrou. Achei que, trabalhando mais um mês, conseguiria comprar outro celular e um notebook. Mas eu era líder de igreja e tinha muito trabalho da igreja. O meu dever era a coisa mais importante para mim. Era a minha prioridade. Então, decidi largar o emprego. Quando a líder superior soube disso, ela me disse que, para me ajudar a cumprir o meu dever, a igreja me ajudaria a pagar o notebook e a internet. Graças a Deus. Fiquei muito animado. Não tinha palavras para expressar minha alegria. Eu sabia que isso era graça de Deus. Que Deus estava abrindo uma senda para eu poder cumprir bem o meu dever. Sim. Eu vi
que Deus não estava dificultando as coisas para mim. Deus só queria que eu fosse genuíno e obediente. Sim. Experimentei o amor de Deus em tempos difíceis. Antes eu imaginava o amor de Deus como algo vago, e isso não correspondia à realidade. Só ao aprender essas lições por meio da vida real, foi que entendi. Por meio dessas situações, vi minha ignorância e egoísmo. Isso me fez mudar minhas perspectivas erradas sobre a fé e entrar na senda certa. Isso foi o amor de Deus. Era assim. Também entendi qual é a atitude certa a ter em tempos difíceis e para se aproximar de Deus. Antes eu pensava que, contanto que tivesse fé, Deus deveria me suprir com tudo. Agora sei que na fé não devemos exigir coisas de Deus. Devemos nos submeter e satisfazer a vontade dele em tudo. Certo. Essa é a razão que devemos ter diante de Deus. Com certeza. Sim. Não demorou. E eu enfrentei outro teste. Depois de um mês naquele emprego, no dia em que fui pago, fui assaltado na rua. Levaram metade do meu salário. Mas Deus me protegeu e, embora tivessem facas, não me machucaram. Graças a Deus. Ocorreu-me na hora que Deus permitiu isso por causa de suas boas intenções. Lembrei-me de Jó rico. Mas quando levaram-lhe todos os seus bens e os filhos dele morreram, ele se submeteu incondicionalmente, não se queixou e louvou o nome de Deus. Eu não era rico. Era apenas uma pessoa comum. Tinham roubado um pouco de dinheiro, e embora precisasse dele e tivesse muitos planos para o que faria com ele, quis ser como Jó em fé e obediência. Eu orei. Deus, tu és insondável. Não entendo o que aconteceu, mas acredito que tua vontade se esconde nisso. Quero me submeter a teus arranjos. Toca meu coração e não me deixes ficar num estado negativo. Amém. Me senti calmo depois de orar, como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus. Continuei cumprindo meu dever sem sentir preocupação nem ansiedade. Uma atitude bem diferente de quando eu não entendia o governo de Deus. Eu tinha aprendido que Deus arranjou as coisas assim para me purificar e salvar. Isso aprofundou meu entendimento do amor de Deus. A expressão do amor de Deus não é só para nos dar bênçãos, pois elas só podem satisfazer nossos desejos carnais. O amor real de Deus é que aprendamos a verdade vivendo o julgamento de sua palavra, as provações e o refinamento. Saibamos porque temos fé. Como reverenciar a Deus e evitar o mal. Como amar e satisfazer a Deus. E, no fim, nos submeter a todos os arranjos de Deus. Graças a Deus. Esse tipo de colheita e entendimento é a graça de Deus. sim. Sim. Isso me lembrou algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o amor do homem por Deus se constrói sobre o julgamento e refinamento de Deus. Se você só desfruta da graça de Deus, tendo uma vida de família pacífica ou bênçãos materiais, então não ganhou Deus. E sua crença nele não é bem-sucedida. Deus já realizou um estágio da obra da graça na carne e já concedeu bênçãos materiais ao homem. Mas o homem não pode ser aperfeiçoado somente com graça, amor e misericórdia. Nas experiências do homem, ele encontra algo do amor de Deus e percebe esse amor e misericórdia de Deus. Mas, mesmo tendo experimentado durante um período, ele vê que a graça de Deus e seu amor e misericórdia são incapazes de aperfeiçoar o homem e de revelar o que é corrupto no homem. Tampouco são capazes de livrar o homem de seu caráter corrupto ou tornar perfeito seu amor e fé. A obra da graça de Deus foi a obra de um período. Não é desfrutando dessa graça que o homem conhecerá a Deus. Como o aperfeiçoamento do homem por Deus é realizado? É realizado por meio de seu caráter justo.
O caráter de Deus consiste em justiça, ira, majestade, julgamento e maldição. E ele aperfeiçoa o homem, principalmente por meio do seu julgamento. Amém. 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 Lendo as palavras de Deus, sinto profundamente que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias é para purificar e mudar o homem. As impurezas na nossa fé e nossos caracteres corruptos só podem ser purificados por meio do julgamento, provações e refinamento das palavras de Deus. Não se alcança isso só confiando na graça de Deus. Eu nunca teria entendido essas coisas sem as palavras de Deus, sem essas experiências difíceis. Certo. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus.